Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da CCA Bernardon. Primeiramente eu vou conversar com vocês sobre as questões ligadas à área previdenciária, depois o colega Reginaldo trará informações sobre a legislação federal e por fim o Luiz Antônio falará sobre a legislação estadual. Então, na semana passada nós estivemos aqui com vocês e eu tratei do auxílio emergencial pago pelo governo federal. Expliquei que esse auxílio é um rendimento tributável e que o contribuinte deve informá-lo na declaração do imposto de renda como um rendimento tributável, né, e não como um rendimento isento. Inclusive comentei que aqueles contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847 precisarão devolver o auxílio emergencial recebido de forma indevida. Por quê? Porque o governo esse valor de rendimento, ele vai acusar na declaração de imposto de renda, se eu tiver esse rendimento tributável, e as pessoas que perceberam essa quantia em 2020 não tinham direito à percepção do auxílio emergencial. Então, automaticamente, no momento da elaboração da declaração do imposto de renda, será gerado um DARF para devolução do auxílio emergencial recebido indevidamente. Então, tenham bastante atenção nesse quesito, porque nós estamos recebendo já algumas consultas de pessoas que foram simular a declaração e realmente o sistema gerou esse DARF para a devolução dessa quantia recebida de forma indevida. Mas nessa semana, o que eu gostaria de trazer para vocês? Algo parecido com o auxílio emergencial, né, que também é fruto das alterações do governo federal em razão da pandemia, que foi a ajuda compensatória paga pelos empregadores, né, prevista na medida provisória 936, medida essa que instituiu o Programa de Manutenção do Emprego e Renda. Então esse valor, né, para quem não está lembrado, essa ajuda compensatória foi criada para o pagamento daqueles profissionais, daqueles trabalhadores que ficaram com a remuneração reduzida em razão da redução da carga horária ou até mesmo do afastamento integral da empresa durante um período a que se referia a medida provisória 936. Essa ajuda compensatória é diferente do auxílio emergencial, no que tange a tributação do imposto de renda. Então, como falei há pouco, o auxílio emergencial é um rendimento tributável na declaração, e essa ajuda compensatória, segundo a própria medida provisória, é uma remuneração, é um rendimento isento do imposto de renda. Então, fico alerta que esse valor da ajuda compensatória, ele não deve ser tratado como um rendimento tributável, tanto no comprovante de rendimentos entregue ao trabalhador, quanto no momento da elaboração da declaração do imposto de renda por parte do contribuinte. Esse valor, essa ajuda compensatória, deve ser tratada como um rendimento isento. Tá? Então, tanto na declaração do imposto de renda, elaborada pelo trabalhador, quanto no comprovante de rendimentos, elaborado pela empresa e entregue ao trabalhador. Caso tenham cometido algum erro, tanto no caso da declaração, ainda é possível retificá-la, mas as empresas que entregaram comprovante de rendimentos equivocado, lançando esse valor como um rendimento tributável, então nós ainda estamos no início de março,
a maioria ainda não elaborou a declaração, então se for o caso, retifiquem esse comprovante de rendimentos, entregue aos trabalhadores o novo e alertem a todos da alteração, né, da falha cometida, que estaria sendo corrigida com a nova informação. Tá? Então fica o registro. Essa ajuda compensatória se trata de uma remuneração, um rendimento isento da incidência do imposto de renda. Depois nós recebemos algumas consultas, já faz nesse último trimestre aí, e o pessoal, alguns demonstraram preocupação sobre um assunto que está relacionado à contribuição para os riscos do acidente do trabalho, que nós popularmente chamamos de RAT. O RAT, em determinadas circunstâncias, ele tem um acréscimo na sua alíquota por conta da exposição do trabalhador a agentes nocivos, que garantem a ele direito à aposentadoria especial. Então, foi em setembro de 2019 publicado um ato declaratório interpretativo da Receita Federal, que é o ato declaratório número 2. Esse ato declaratório, ele trouxe uma determinação em seu artigo 1º, que diz o seguinte: ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial de que trata o artigo 292 da IN 971 de 2009, é devida pela empresa ou a ela equiparada em relação à remuneração paga, devida ao creditado ou segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais. E aí vem o importante agora: nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 293 da referida instrução normativa, que seria a instrução normativa 971. Então, vamos analisar agora o que diz esse parágrafo 2º do artigo 293 da IN 971. Então, antes disso, para contextualizar, é importante lembrar, que as alíquotas do RAT elas são majoradas em relação à remuneração somente dos trabalhadores com direito à aposentadoria especial. O que isso significa? A contribuição da empresa, digamos uma empresa, uma indústria, que normalmente está enquadrada no RAT de 3%, porque nós temos o RAT de 1%, 2% ou 3%. Então, no caso geral das indústrias, normalmente estão enquadradas na alíquota de 3%, em razão de que os riscos são normalmente maiores do que em outras atividades. Então, vamos trabalhar com 3%. Então, a empresa, sobre a folha dela, contribui com 3%. Mas, sobre o salário daqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, a alíquota não é 3%, existe um acréscimo nessa alíquota. Então, por exemplo, sobre a remuneração de um segurado empregado que trabalha em extração subterrânea de minério, que é um caso mais extremo que existe de risco, que é essa atividade de extração subterrânea de minério. A alíquota do RAT aplicada normal é 3%, que é a alíquota maior. Só que, em razão dessa extração ter um alto risco de acidente de trabalho, e que também esse trabalho nas minas ele é muito prejudicial, muito nocivo à saúde do trabalhador, a atividade ela enseja uma aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho.
Então, nesse caso, que é um caso bastante atípico, mas existe, e é um caso extremo, a alíquota daqueles trabalhadores que estão expostos àquele trabalho dentro das minas, ela passa a ser de 3% para 15%. Então, aquele trabalhador da parte administrativa que não está exposto, por exemplo, aquele trabalho lá na área subterrânea da mina, sobre o salário desse trabalhador administrativo é 3%. Aquele trabalhador lá diretamente dentro da mina que está trabalhando é 15% a alíquota do RAT sobre a remuneração dele. E nós temos também algumas atividades que enseja aposentadoria aos 20 anos, por exemplo, o trabalho em minas a céu aberto, que não são subterrâneas. E depois nós temos os casos comuns de aposentadoria especial, que são aqueles de aposentadoria aos 25 anos de exposição a condições especiais. Então, nesse caso, que é o caso mais comum desses trabalhadores com aposentadoria aos 25 anos, a alíquota, se for de 3% da empresa, ela sofre um acréscimo de 6 pontos percentuais e passa a ser de 9%. Volto a frisar, sobre a remuneração daqueles trabalhadores expostos aos agentes nocivos que garante a aposentadoria especial. Aqueles outros trabalhadores que não estão expostos a esses agentes, o percentual do RAT permanece o mesmo, tá? Se for 3%, seria então 3%. Somente daqueles trabalhadores expostos a agentes nocivos que garantem a aposentadoria especial é que existe a majoração da alíquota do RAT. Pois bem, agora que estamos alinhados no assunto, gostaria de trazer para análise a redação do artigo 293 da IN 971, especialmente o parágrafo 2º, que é o citado no ato declaratório interpretativo número 2. Então eu vou ler para vocês o que diz o artigo 293 da IN 971. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada, na forma prevista no parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, fica obrigada ao pagamento da contribuição adicional a que se refere o artigo 292 desta instituição normativa, incidente sobre o valor da remuneração paga, devida ou creditada, assegurada empregado trabalhador, avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que justifiquem a concessão da aposentadoria especial, nos termos do parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Benefícios. Parágrafo 1º do 293. A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a aplicação das alíquotas previstas no parágrafo 2º do artigo 72 da IN 971, de acordo com a atividade exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 3º e 4º do artigo 72, que é o que eu comentei anteriormente, aquele caso da aposentadoria aos 15 anos, aos 20, aos 25, que tem majoração da alíquota, né? Em 15, de 3 para 15, depois, quando é 3, quando tem 20 anos de aposentadoria, acrescenta 9 pontos percentuais, e quando é 25 anos de aposentadoria, acrescenta 6 pontos percentuais, indo de 3 para 9% a alíquota de contribuição do RAT. Tá? Depois, então, agora o parágrafo 2º do artigo 293, que é o que nos trouxe aqui hoje. O que ele diz? Não será devida a contribuição de que trata esse artigo quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância,
de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nessa instrução normativa, ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas, conforme previsto no artigo 291 da IN 971. Então aqui fica essa importante informação no final, né, que trata da necessidade da comprovação da empresa, do empregador, se for pessoa física também, gerenciamento dos riscos e adoção de medidas de proteção recomendadas. É isso que pode estabelecer ou não o incremento na minha alíquota do RAT. Então, como vocês podem ver, o assunto não é tão simples quanto parece. Vejam que existe uma subjetividade em relação ao que determina o ato declaratório interpretativo número 2, quando ele conclui: nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 293 da referida IN. Então, se eu não puder atender o parágrafo 2º do artigo 293, né, com os controles que eu tenho que adotar, com as medidas da área de medicina, com as medidas da área de segurança, aí sim eu fico exposto, né, o trabalhador está exposto àqueles agentes nocivos, eu não consigo comprovar que eu estou afastando, e aí sim a empresa fica sujeita ao acréscimo da contribuição sobre a alíquota do RAT. Então, em razão do que nós conversamos agora, notadamente em decorrência da subjetividade verificada no ato declaratório interpretativo, o que podemos concluir é que, salvo o melhor juízo, ainda que existe a possibilidade do empregador não pagar o acréscimo do RAT, existe essa possibilidade, mas desde que ele comprove, conforme o artigo 291 da IN 971, principalmente o parágrafo 2º, o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção coletivas ou individuais que neutralizem ou reduzam o risco de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial. Porque se o trabalhador tem esse direito e esse direito acabar sendo garantido a ele, a empresa ficará sujeita ao pagamento, ainda que de forma regressiva, desse acréscimo de contribuição do RAT. Portanto, diante desse cenário de incertezas, torna-se imprescindível a análise pormenorizada de cada ambiente de trabalho em sua empresa e das medidas protetivas adotadas por vocês. Agora estou me dirigindo à parte, né, que está mais envolvida a esse assunto, que é a área de recursos humanos, em relação a esses agentes nocivos na empresa. Com essa análise profunda, pormenorizada, isso possibilitará apontar os casos de trabalhadores sujeitos à percepção da aposentadoria especial, o que determinará o acréscimo da alíquota de contribuição ou não sobre a remuneração desses trabalhadores. Para tanto, é fundamental acionar os responsáveis pelas áreas de segurança e medicina do trabalho de sua empresa, pois são esses profissionais indicados para tal avaliação, não apenas pelo conhecimento técnico deles, mas principalmente por conhecerem os detalhes, cada ambiente de trabalho da empresa e seus respectivos riscos, e os agentes a que estão expostos os trabalhadores. Por hoje encerramos. Tenham todos uma ótima tarde e um bom restante de semana. Agora vocês fiquem com a explanação do colega Reginaldo, que falará sobre a área federal, legislação federal, com as novidades dessa última semana. Tchau.
Pois bem, boa tarde a todos. Vamos tratar agora alguns pontos da legislação federal. A primeira matéria que nós trazemos para os senhores diz respeito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS relativo ao óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. No início de março, dia 1º de março, o governo publicou o decreto 10.638, que alterou, reduziu a tributação no gás liquefeito de petróleo, botou a zero, e também para o óleo diesel. Então, com relação a essas alterações, elas impactam diretamente naquelas empresas que são tomadoras de crédito de PIS e COFINS na aquisição de óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. Então, por exemplo, até de 1º de março até 30 de abril de 2021, não haverá incidência de PIS, das contribuições do PIS e da COFINS sobre o óleo diesel, de modo que as empresas que adquirem o óleo diesel como insumo, as transportadoras, indústrias que utilizam o óleo diesel como insumo e que tomam crédito, por óbvio, vão ficar impedidas de fazer o crédito dessas contribuições sobre essas aquisições, porque de acordo com a legislação das contribuições de PIS e da COFINS, o artigo 3º da 10.637 de 2002 e da 10.833 de 2003, lá está estabelecido que é vedado tomar crédito das contribuições de PIS e da COFINS sobre aquisições que não tenham sido tributadas na etapa anterior. Então, as aquisições de óleo diesel a partir de 1º de março, elas estão sem a incidência das contribuições de PIS e da COFINS, de modo que as empresas adquirentes não poderão tomar crédito. O gás liquefeito de petróleo foi reduzido a redução de 100% da base do PIS e da COFINS, mas só para o gás de 13 quilos. Então, aquele botijão que é considerado para uso doméstico. Então, muitas empresas, da mesma forma, também utilizam o gás como insumo nas suas atividades e tomam crédito. Então, a partir de 1º de março, as aquisições de botijão de 13 quilos, e esses botijões eles são tributados, eles passaram a ter alíquota zero de PIS e COFINS, eles também passam a não mais dar direito a crédito das contribuições de PIS e COFINS. A redução dos botijão de gás praticamente é permanente, não tem período, mas a do óleo diesel é de 1º de março a 30 de abril. Então, nesse período, salvo se houver alguma prorrogação por parte do governo federal, então entre 1º de março a 30 de abril, os contribuintes não podem tomar crédito dessas contribuições nas aquisições de óleo diesel. Bom, o segundo ponto que a gente traz diz respeito à obrigação, à DEFIS, a Declaração Socioeconômica de Informações Socioeconômicas e Fiscais do ano calendário de 2020 das empresas do Simples. Então, 31 de março, vence o prazo para a entrega da DEFIS. Essa declaração, que é destinada a uma obrigação acessória das empresas do Simples, ela visa lá praticamente as empresas em fazer aquelas informações que não são feitas mensalmente, quando calculam as contribuições do Simples. Basicamente tem que fazer as informações relativas a compras, estoque inicial, estoque final, saldos de caixa inicial e final, as despesas operacionais, os sócios, seus sócios e participantes, as retiradas de prolabore, distribuição de lucro, quantidades de funcionários no início e no final do ano, ganho de capital, receita de exportação direta e indireta e o imposto retido do sócio, e mais os rendimentos de aplicação. Então, deixa aqui o alerta que no final de março, até 31 de março, as empresas do Simples estão obrigadas a entregar a declaração anual, que é uma declaração de fechamento. E o que nós destacamos com relação a essa declaração?
A gente tem visto aí, a área jurídica tem sido procurada por algumas empresas do Simples que são autuadas de forma de ofício pela Receita Federal e autuadas em função da própria entrega da DEFIS. Porque um dos pontos principais na DEFIS, ele pede, por exemplo, as despesas operacionais do ano. Bom, o que se tem visto aí? Muitas empresas do Simples, elas entregam a DEFIS e as informações que ali são prestadas a condenam a autuação. Por quê? Porque muitas vezes as despesas operacionais declaradas na DEFIS, elas são maiores que a própria receita da pessoa jurídica. Então, muitas vezes uma empresa do Simples declara lá que teve uma receita no ano de R$1,5 milhão, por exemplo, mas quando o contador vai entregar a DEFIS, ele declara lá que as despesas operacionais foram de R$2 milhões. Ora, como pode uma empresa que teve no Simples Nacional ter uma receita de R$1,5 milhão e uma despesa de 2? Então, ou o somatório de todos os desembolsos ultrapassarem a receita. Então fica aqui um alerta que, ao ser preenchida a DEFIS, o contador ele tem que fazer uma análise prévia para ver se não tem nada de estranho que tenha ocorrido com essa sociedade, e se tiver algo que tem uma explicação. Então, nos últimos tempos, o jurídico foi acionado por alguns clientes que tiveram notificações de ofício já da Receita automática, onde o próprio processamento da DEFIS já condenou as empresas à autuação por dar indícios de sonegação. Então, mas fica aqui o alerta da entrega do prazo da DEFIS, 31 de março, e também quanto ao preenchimento da DEFIS. E por último aqui, o que a gente traz de aspectos legais, nós recebemos algumas consultas sobre a declaração de imposto de renda das pessoas físicas, aquela declaração pré-preenchida. Bom, desde 2014, os contribuintes, pessoas físicas, eles podem lá acessar o ECAC e importar já aquela declaração de imposto de renda da pessoa física pré-preenchida. É uma declaração que ela já vem com todas aquelas informações que a Receita recebeu das fontes pagadoras. Então, já vem na declaração pré-preenchida os rendimentos tributáveis que foram declarados pelas fontes pagadoras, as empresas, o INP, a Previdência Social, as imobiliárias. Já vem com aquelas informações relativas a despesas médicas que foram prestadas as empresas que receberam, prestaram serviço de despesas médicas e que receberam, já preenchida muito dessas informações. E também na parte das informações relativas aos rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributação exclusiva por parte dos bancos e outras entidades. Essa declaração pré-preenchida, até o ano passado, ela só era permitido para quem era possuidor do certificado digital. A partir desse ano, a Receita Federal já noticiou que a partir de 25 de março, as pessoas que possuírem cadastro, os contribuintes que possuírem cadastro no portal do Serviço Público do Governo Federal, o portal gov.br, elas também passarão a ter o direito de acessar a declaração pré-preenchida. Então, a partir de 25 de março, mesmo que aqueles contribuintes que não possuem certificado digital, mas se realizarem o cadastro lá no portal gov.br, vão poder baixar a sua declaração pré-preenchida. É lógico que a declaração pré-preenchida, ela não contempla as informações de dependentes, tá? Então, o contribuinte, para poder acessar, para obter a declaração pré-preenchida e mais as informações de dependente, ele teria que fazer um cadastro, gerar uma autorização com os dados dependentes junto à Receita Federal no portal virtual da Receita Federal. Lá existe todo um processo de como fazer o cadastro dos dependentes. É lógico que é necessário mandar para a Receita informações e documentos dos dependentes,
para que a Receita faça a vinculação do dependente à declaração do contribuinte que vai declarar esse dependente. Para que as informações do dependente, as informações de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou tributação exclusiva possam ser importados para a declaração do contribuinte que vai declarar esse dependente. Com relação ainda à declaração pré-preenchida, a gente deixa um alerta. Qual é o alerta? A declaração pré-preenchida ela facilita bastante o trabalho de quem vai elaborar a declaração, mas deve ser tomado um cuidado em especial, que não deve ser considerada essa declaração como os dados delas como definitivos no momento que seja baixada. Então, antes de efetuar a entrega da declaração de imposto de renda de ajuste anual, o contribuinte que se valeu da declaração pré-preenchida, ele deve, antes da entrega, fazer uma nova consulta para ver se não ocorreram alterações por parte das fontes pagadoras. Então, por exemplo, os bancos, por exemplo, geralmente realizam algumas retificações de DIRF, as pessoas jurídicas também, muitas vezes realizam retificação de DIRF, as imobiliárias retificam retificação das DIMOB, os contribuintes também que são obrigados a entregar DIMOB também realizam retificações, e tudo isso acaba recaindo nessa declaração pré-preenchida. Então, o que se recomenda é que o contribuinte que baixa uma declaração pré-preenchida agora, por exemplo, nós estamos em meados de março, e ele vai fazer a entrega da sua declaração de ajuste anual no início de abril, ou meados de abril, o que se recomenda é que antes da entrega faça uma nova consulta nos dados que estão disponíveis na Receita Federal, de DIRF ou de declaração pré-preenchida, para ter a certeza de que não ocorreram alterações e que as informações que ele vai prestar para a Receita estão efetivamente batidas com o que está lá na Receita. Bom, esse seria o nosso recado sobre a legislação federal de hoje. Fica em aberto aqui para questões de consultas e já desejamos a todos um bom final de tarde e uma ótima semana. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação estadual. Tivemos a publicação de um decreto estadual, número 55.786, agora do dia 10 de março, postergando o prazo de vencimento do ICMS do dia 12 de março de 2021 para o dia 25 de março de 2021 e também do dia 12 de abril de 2021 para o dia 25 de abril de 2021. Isso, inclusive, foi publicado através de uma notícia no site da Cefaz no dia 8 de março, em apoio, então, a setores atingidos pela pandemia, né? Então, o governo então está alterando esses prazos de vencimento dos estabelecimentos comerciais, exceto armazéns, mercearias e estabelecimentos similares. Esses estabelecimentos são classificados com o código CAI 8.02. Tá? Também não alcança os supermercados e minimercados, que estão classificados no CAI 8.03, e também as farmácias que estão classificadas no CAI, que é o Código de Atividade Econômica na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o CAI 8.05. Então, relativamente, né, aos períodos ou fatos geradores ocorridos em fevereiro
e março. Fevereiro, vencimento em março, março referente, então, o vencimento em abril. Isso decorre, então, do próprio agravamento, né, da pandemia no estado do Rio Grande do Sul e as consequências econômicas que está sendo, digamos, verificada, né? Então, por isso, a necessidade de uma prorrogação de data de vencimento para os setores mais diretamente afetados pelas restrições de funcionamento, que boa parte do comércio, pelo menos a maior parte do comércio, né, em geral, no estado do Rio Grande do Sul ficou afetado, né? Então, isso aí decorre, inclusive, de conversações feitas pelo próprio governo com as entidades, né? Tanto de setores produtivos, parlamentares, enfim, tudo com o objetivo de promover, então, essa facilitação aos contribuintes. Esta, então, a primeira de algumas medidas, né? A prorrogação do prazo, né? Depois, então, no mês de abril, ainda teremos mais alterações, né? Vinculadas, por exemplo, à questão do imposto de fronteira, né? Também o próprio diferimento parcial, que em princípio, através desta notícia, né, publicada no dia 8 de março, está sendo reafirmado que será em abril, mas já tivemos informações de que não será possível dia 1º de abril. Então a gente espera que durante o mês de abril seja implementada também aquilo que ficou assegurado na reforma tributária, que é o diferimento parcial, ou seja, trazendo, né, as operações comerciais, né, de um patamar de 17,5% para 12%, né, cabendo então ao estabelecimento varejista, quando vender ao consumidor final, então tributar a operação com o ICMS cheio, né. Bom, todas as empresas então do Simples de qualquer setor econômico tiveram também o benefício do alongamento do prazo em relação ao ICMS, né, de 30 dias também. Então, as suas operações normais, né, como o cálculo sobre o faturamento, né, como é calculado o Simples, e também o recolhimento do diferencial de alíquota, aquele chamado imposto de fronteira, que vigora, segundo a promessa também, né, do governo do estado, através da reforma tributária, que seria somente até o dia 31 de março, como nós temos até uma publicação de um decreto lá no final do ano passado, assegurando, né, esse prazo. Então, esse imposto de fronteira será cobrado até 31 de março. E também em relação ao Simples Nacional, também tendo a mesma facilitação do alongamento de 30 dias, quando o Simples Nacional está sujeito à substituição tributária, no caso. Então também teria esse benefício. Nos casos de substituição tributária, esses valores, né, são recolhidos no dia 23 do mês subsequente ao fato gerador. Então, competência janeiro, por exemplo, venceria dia 23 de março. Tá? Competência fevereiro venceria dia 23 de abril. Né? E março, 23 de maio. Então, elas estão automaticamente adiadas, então, em 30 dias, né, para as empresas que estão sujeitas à substituição tributária, no caso, estariam obrigadas ao recolhimento nestas datas. No caso do Simples ainda, né, pagamento do principal em relação aos outros impostos federais, no caso, né, ou até municipal, não tem alteração nenhuma, é simplesmente o débito do ICMS, o valor a ser recolhido a título de ICMS. Isso é que ficou, então, prorrogado em 30 dias, tanto o débito correspondente ao valor calculado sobre o seu faturamento mensal, no caso, né, como também diferencial de alíquota
imposto de fronteira, e também a submissão tributária nesses prazos que já foram mencionados, então desde janeiro, fevereiro e março, prorrogando-se automaticamente 30 dias a mais. Quanto aos demais impostos, obviamente que não é da esfera do Estado legislar a respeito. Já quanto aos parcelamentos, ficou então a possibilidade de parcelamento de débitos de ICMS em até 60 meses, né? E seguirão sem encaminhamento para protestos, em inscrição em Serasa, enfim, no caso de inadimplência durante a pandemia. E também com o fim do diferencial de alíquota da redução, né, de 18 para 12, né, nós temos então o diferimento parcial, que entra em vigor a partir do mês de abril, assim nós esperamos, né, que isto venha a se concretizar. Nesta mesma notícia foi publicado um quadro das mudanças dos prazos, então, que é interessante ser mencionado, né, vencimento do ICMS por estabelecimento comercial no regime geral de tributação, exceto armazéns, mercearias e similares, supermercados, mini mercados e farmácias, fato gerador referente fevereiro, então era dia 12 de março, fica dia 25 de março. Vencimento do diferencial de alíquota e submissão tributária das empresas do Simples, fato gerador janeiro, 23 de março era o vencimento, passa para 23 de abril. Vencimento de ICMS por estabelecimentos comerciais do regime geral de tributação, exceto armazéns, mercearias e similares, supermercados e farmácia, fato gerador de março, vencimento era dia 12 de abril, passa então por dia 25. Vencimento do diferencial de alíquota e submissão tributária de empresas do Simples Nacional, fatos geradores ocorridos em fevereiro de 2021, seria dia 23 de abril, passa então para o dia 25 de maio. Vencimento do diferencial de alíquota e submissão tributária de empresas do Simples Nacional, fato gerador de março, era dia 23 de maio, passa para o dia 23 de junho, todos eles já mencionados anteriormente na descrição que fiz. Posteriormente, então, no dia 10 de março também, foi publicado um outro decreto, tá? E agora relativo a querosene de aviação, base de cálculo reduzida do ICMS, o decreto número 54.961, estabelecendo percentuais de carga tributária relativo ao ICMS nas saídas internas destes produtos, querosene de aviação. E então este ajuste é feito em função de que lá no artigo 23, né, inciso 67, a linha B, do regulamento do ICMS, né, ele tem a identificação do percentual correspondente à alíquota, né, que era anteriormente 18%, passou esse ano para 17,5%. Depois tivemos também mais uma notícia publicada no portal da Nota Fiscal Eletrônica, também no dia 10 de março, nota fiscal eletrônica em relação ao ambiente da Cefaz Virtual, SVC, né, no ambiente nacional, que seria então AN. Então, está aberto então para testes, né, e vai permanecer, né, de forma ininterrupta para os testes às empresas que autorizam as notas fiscais nas secretarias de Fazenda dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
Rondônia não está, eu disse equivocadamente. No caso, então, as empresas então, desses estados testam normalmente as autorizações de nota fiscal eletrônica, né? Então, a fim de evitar transtornos junto à própria Secretaria da Fazenda que autoriza, né? Então devem acionar então, o ambiente nacional de contingência e está, obviamente, disponível lá no site do SPED a respeito desse assunto. Sendo verificado qualquer erro, alguma anomalia no caso, né, deverá ser reportado esse erro no Fale Conosco do SPED para exatamente corrigir esta situação que possa se apresentar com irregularidade. Depois foi publicado também mais uma notícia relativamente à divulgação da nota técnica, pelo menos a versão nova da nota técnica 2014-002, a versão 1.02D de dado, né, da nota fiscal eletrônica. Então está lá disponível no portal esta nova versão desta nota técnica, que trata de aspectos técnicos, né, relativa ao web service de distribuição de documentos fiscais eletrônicos. Então, mais uma versão sendo divulgada a respeito. Depois tivemos a publicação de mais um decreto, o decreto 55.784, também no dia 10 de março, que trouxe alterações vinculadas ao rol de bebidas sujeitas à substituição tributária. Tá? Houve uma alteração lá no artigo 92 do livro 3 do regulamento, dando nova redação aos itens 8, 9, 13 e 14. E também acrescentou mais um item, o item 21, trazendo ali alterações na descrição das mercadorias, né, dos refrigerantes, em garrafa, dos demais refrigerantes, das bebidas hidroeletrolíticas, né, e também dos espumantes sem álcool. Então, nós temos no artigo 92 uma tabela onde identifica a margem de valor agregado, né, pode ser 40%, 140%, 70%, conforme o caso, são percentuais altíssimos, né, porque realmente as bebidas têm sido tributadas de uma forma bem agressiva, né, a parte do ICMS. Então, houve alterações da descrição relativa a esses produtos e é importante que seja verificado por aqueles que são substitutos tributários, empresas, indústrias, né, e até mesmo comércio atacadista, por exemplo, né, que está sujeito também à tributação por substituição tributária quando enquadrado nessa situação. Então, lá no artigo 92, dentro do regulamento, e também lá no próprio apêndice, né, os códigos correspondentes também. Né? Então, houve as alterações lá no apêndice 2, seção 13, item 1, também dos mesmos itens, 8, 9, 13 e 14, e foi acrescentado também o item 21, né, com estas alterações na descrição das respectivas bebidas ali relacionadas. Tá? Depois nós tivemos mais um decreto, que é o decreto 55.785. Ele está tratando da exclusão do estado de Santa Catarina da responsabilidade por substituição tributária relativa a produtos farmacêuticos em relação ao Rio Grande do Sul. Então, esse decreto, então, que ele vem ser implementado em decorrência do convênio 119 de 2020, exclui o estado de Santa Catarina do regime de substituição tributária nas operações interestaduais com produtos farmacêuticos em relação ao Rio Grande do Sul. Isto foi uma alteração lá realizada no próprio livro 3, artigo 104, nota 1, onde identifica os respectivos estados que mantêm a substituição tributária ou a responsabilidade por substituição tributária com o estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina está fora em relação à substituição tributária de produtos farmacêuticos. E também agora
o mesmo decreto também excluiu o próprio Estado de Santa Catarina também, tá, em relação a lâminas de barbear, aparelhos de barbear, em relação à subvenção tributária também. Então, o Estado de Santa Catarina está paulatinamente realmente saindo fora da subvenção tributária, uma tendência naquele Estado, né? Já desde o ano passado, né? Vários segmentos e produtos estão sendo excluídos, né, do rol de produtos sujeitos à subvenção tributária no Estado de Santa Catarina. E isto tem sido um forte incentivo para a economia catarinense, né? Porque, obviamente, os produtos, né, quando estiverem na circulação normal de mercadorias entre contribuintes, o preço do produto realmente cai bastante, né? E posteriormente a consumidor final, isso tem um reflexo, ainda que seja cobrado, né, o valor total do imposto à venda ao consumidor, mas tem o seu reflexo benéfico para o contribuinte também, para aquele que também é consumidor final. O Rio Grande do Sul, pelo que nós estamos recebendo de informações da própria Secretaria da Fazenda, também tem o mesmo interesse, né, porque vê esta vantagem, né, mas só que não poderá implementá-lo enquanto não houver condições para isso, né? E uma delas é exatamente aquilo que Santa Catarina fez, que é reduzir a carga tributária interna, né? Que eles, nas operações em Santa Catarina, entre contribuintes, o ICMS, a alíquota do ICMS caiu de 17 para 12, sendo que a alíquota de 17 em Santa Catarina acaba recaindo somente na venda a consumidor final. No estado do Rio Grande do Sul nós não temos essa regra, nem foi implementado essa regra na reforma tributária. O que foi implementado, que foi, digamos assim, já assegurado, né, e dadas as condições na própria Lei 15.576, que foi aprovada em dezembro do ano passado e publicada no dia 29 de dezembro, é exatamente esta redução, né, da carga tributária de 18 no ano passado para 12, né, e agora de 17,5 para 12, que está sendo prometido para o mês de abril de 2021. Estamos esperando com ansiedade esta alteração, né, para que realmente as operações, digamos assim, internas tenham uma menor carga tributária e possa ser ter presente a possibilidade, né, de também o Estado do Rio Grande do Sul começar a analisar os segmentos, né, que poderão sair do regime de subvenção tributária, para exatamente dar um maior incremento à sua economia e mais competitividade para o comerciante gaúcho, o contribuinte gaúcho, pois neste caso, tanto a alíquota interestadual como a carga tributária interna passaria a ser de 12%, não havendo mais a possibilidade de se ter vantagem, né, verificada nas operações realizadas por comerciantes localizados em outros estados, né, nas operações interestaduais que fazem com o Rio Grande do Sul. Por quê? A alíquota interestadual de entrada no Rio Grande do Sul é 12, e se a carga tributária interna também for 12, então estaremos em condições de igualdade, né, na competitividade, na concorrência, né, interestadual. Então, isso é de suma importância para que o Estado, então, implemente essas regras de redução da carga tributária de 17,5% para 12%, para que então possa assim, ser implementado os demais, as demais alterações, né, vinculadas tanto o próprio imposto de fronteira e a própria subvenção tributária, de que nós estamos com expectativa que venhamos a trilhar o mesmo caminho do estado de Santa Catarina.
Depois passamos então para as orientações normativas e tivemos a publicação de apenas uma instrução normativa, a de número 19, né? E foi publicada no dia 5 de março. Ela revoga procedimentos e também um formulário que deixa de ser aplicado nas exposições, feiras no estado do Rio Grande do Sul, em relação àquilo que é exigido dos produtores, né? Então, deixam de ser aplicadas digamos assim, a questão da emissão da nota fiscal de produtor, nos recebimentos, a contranota, né? Nos recebimentos por produtores, né? No caso de isenção ou diferimento, no caso, né? Então, nessas operações entre produtores, né? Nas exposições e feiras oficiais do estado do Rio Grande do Sul, então ficariam dispensados no caso da contranota, por exemplo, né? Então são orientações normativas, né, que estão sendo implementadas e colocadas à disposição dos contribuintes a título de orientação na própria Instrução Normativa 45/98. Então eram estas as informações e alterações legislativas estaduais e também normativas estaduais que eu gostaria de trazer para vocês, e vamos ficar atento com as próximas alterações que devem ocorrer até o final do mês, pois estamos esperando ainda, né, novas regulamentações e novas instruções, até mesmo da questão do benefício do crédito presumido do e-commerce, também do diferimento e, consequentemente, crédito presumido também nas operações de importação e nas próprias revendas para outros estados e até mesmo nas operações internas. E nesse caso, então, estamos ansiosos por receber mais orientações e regulamentos, né, por parte do Estado para que sejam implementados estes benefícios aos contribuintes gaúchos. Então, desejamos a todos um bom final de tarde e também uma boa semana, e muito obrigado.